Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com este versículo como tema, o grupo de oração Cordeiro da Paz quer neste ano de 2013 te convidar a renovar sua fé em Jesus Cristo. O Espírito de Deus está neste lugar. Você pode ser renovado pelo Ministério de Acolhida. O Espírito de Deus está neste lugar. Ministério de Comunicação Social. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ministério de Intercessão. Solar está aqui para libertar. Ministério de Música. Para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Ou pelo Ministério de Pregação. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Todos nós da Renovação Carismática Católica de Mato Grosso queremos compartilhar o amor de Deus e o Espírito Santo com você. O Espírito de Deus está neste lugar. Grupo de oração Cordeiro da Paz. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O Espírito. Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Amém? Amém. Louvado seja Deus por esta segunda-feira, aonde eu e você, nós escolhemos a melhor parte, é estarmos diante do Senhor, com essa chuva que cai sobre mim, sobre nós, essa chuva de graça e de bênção. É a chuva que o Senhor derrama sobre nós, para nos lavar, para nos purificar, mas também para inundar os nossos corações, como a irmã dizia na oração, inundar com seu amor. Para você que não me conhece ainda, louvado seja Deus, porque graças a Deus são numerosos os fiéis que nessa noite estão aqui. Bendito seja Deus pela sua vida, minha irmã, meu irmão. Glórias a Deus pela sua vida, pela sua perseverança. Eu quero me apresentar, eu me chamo Claudemir, sou casado, tenho 3 filhos, pertenço à paróquia de São Sebastião em Várzea Grande. A minha comunidade fica no bairro São Mateus, depois da Imigrante, quase chegando no Livramento. E quando a gente pensa, sair de Várzea Grande e vir para Cuiabá, nesse período agora, dessa transformação da nossa cidade, a gente vai se colocando diante do Senhor e vai dizendo: Senhor, como eu posso chegar até lá? Senhor, como são as situações da nossa vida, como a irmã dizia, o nosso pensamento, o nosso coração. Senhor, será que eu vou conseguir chegar até lá? E o nosso Deus, irmão e irmã, é aquele que é o Senhor do tempo. O nosso Deus, Ele está todo o tempo na minha e na sua vida, nos dirigindo, nos guiando pela ação do Espírito. No momento que eu saí do meu serviço, já era 15 para as 7. Eu quero dizer, já começar a pregação com esse testemunho, porque é valioso aquilo que Deus faz na nossa vida. Saí do meu serviço 15 para as 7, tempestade em Várzea Grande. Cheguei no terminal, logo chegou o ônibus, e o meu irmão de grupo de oração me ligando: está na onde, irmão? Falei: estou chegando aqui perto do aeroporto. E ele já estava chegando aqui no Shopping Pantanal. E eu fui apresentando para o Senhor, falei: Senhor, Tu és o Senhor do tempo. E ontem no nosso núcleo, uma irmãzinha orando por mim, ela dizia que o Senhor dava a imagem de um relógio, um ponteiro de um relógio. E naquele momento eu dizia: esse ponteiro desse relógio é o Senhor dizendo que Ele é o Senhor do tempo. No momento que o irmão me ligou convidando, eu falava: Senhor, a distância, nós já vamos calculando a distância. Irmãos, eu quero dizer para vocês, pela graça de Deus, o irmão, 2 jovens do serviço dele, saiu com ele do serviço, me esperaram aqui mais de 20 minutos perto do Shopping Pantanal.
desci do ônibus, entrei no carro, lá estavam me esperando e cheguei até aqui. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, irmãos, é o Senhor do tempo. É o Senhor que prepara tudo para mim e para você. E eu e você nessa noite não sairemos daqui sem recebermos a graça que o Senhor reservou para mim e para você. É uma promessa de Deus nessa noite, fazer nova todas as coisas na minha e na sua vida. E eu convido você já, meu irmão, minha irmã, a pegar a palavra comigo, que está em Jeremias, no capítulo 42, de 1 a 22. O Senhor hoje vem dizer para mim e para você, Jeremias 42, de 1 a 22, que eu e você devemos estar atento à voz do Senhor, que eu e você devemos estar atento a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na minha e na sua vida, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do pastor, mas também o Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite, que eu e você sejamos intercessores, que nós oramos por aqueles que ainda não despertaram na fé, por aqueles ainda que ainda dormem, que estão adormecidos, mas eu e você nessa noite somos chamados por Deus, porque Deus quer fazer de você homens e mulheres que vai nos levantar e vai nos sustentar pela fé, pelos nossos irmãos que ficaram na nossa casa. Amém? Todos encontraram a palavra? Foram então todos os oficiais, Joanã filho de Careia, e Azarias filho de Osias, bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias: ouve a nossa súplica e intercede por nós, junto ao Senhor, em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver o quão poucos fomos reduzidos. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizes, respondeu Jeremias. E o que desejais, vou solicitar ao Senhor vosso Deus. O que me disser o Senhor, vou-lo transmitirei fielmente. Clamar então que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizermos o que o Senhor teu Deus tem encarregado de nos transmitir, seja-nos favorável ou adverso, obedecermos a ordem do Senhor nosso Deus, junto ao qual te delegamos, a fim de que não seja propícia a submissão às ordens do Senhor nosso Deus. Decorridos 10 dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Convocou este então Joanã, filho de Careia, todos os oficiais e o povo, grandes e pequenos. Eis, disse-lhe Jeremias: o que me falou o Senhor, Deus de Israel, junto ao qual me delegaste, a fim de apresentar-lhes a vossa súplica. Se quiserdes permanecer nesta terra, nela vos restaurarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e dela não vos arrancarei. Pesa-me o mal que vos fiz. Não tenhas receio do rei da Babilônia, que tanto temeis. Não o temais, oráculo do Senhor, porque estou convosco para salvar-vos e livrar-vos de suas mãos. Eu vos conseguirei as suas graças, e ele terá piedade de vós, devolvendo-vos a posse de vossa terra. Se porém desobedecendo a voz do Senhor, disserdes: não permaneceremos aqui, iremos para o Egito, onde não temeremos mais guerras, nem ouviremos mais o som da trombeta, e onde o pão não faltará mais, e lá nós nos instalaremos. Então escutai a palavra do Senhor, sobrevivente de Judá. Eis o que disse o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: obstinando-vos em partir para o Egito, a fim de lá habitar, sereis atingidos no Egito pela espada que temeis, pela fome que vos aterroriza, e lá morrereis. Quantos se obstinarem em ir para o Egito, perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: assim como o furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará.
Se fordes para o Egito, servireis de exemplo de execração, sereis objeto de horror, de maldição e vergonha, e jamais tornareis a ver esses lugares. Eis o que vos diz o Senhor, sobreviventes de Judá: não entreis no Egito, e sabei que hoje vos dou solene aviso. Seria enganar-vos a vós mesmo, ou delegar-me junto ao Senhor, vosso Deus, dizendo: intercedei por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Faremos quando quiserdes, que nos foi ordenado pelo Senhor, nosso Deus. Hoje eu vou-lo digo: não escutaste a voz do Senhor, vosso Deus, nem coisa alguma do que me encarregou de transmitir-vos. Sabei, pois, que morrereis pela espada, fome e peste, nessa terra onde quereis ir estabelecer-vos. Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta noite o Senhor vem se revelar a mim e a você, por esse profeta Jeremias, aonde oficiais, aonde reis, aonde um povo, grandes e pequenos, queria alcançar no Senhor uma graça, queria buscar em Deus então uma resposta. Um povo do qual buscava nesse profeta Jeremias, eles olhavam para esse profeta e via nesse homem, um homem do qual era o homem de Deus, um homem do qual buscava intimidade com o Senhor. E então esse povo busca em Jeremias, nesse profeta, eles pedem a ele uma súplica. Ele começa então a pedir que ele intercede por aquele povo onde estavam perecendo, por um povo do qual vivia então de forma desregrada, e vivia então penalizado pela situação do qual eles estavam vivendo. E a palavra então vem dizer que Jeremias então, ao ouvir a súplica daqueles homens, ao ouvir então olhar para aquele povo e ver aquele povo então no sofrimento, passando por uma grande tribulação, Jeremias então ele vai ao Senhor, ele começa a indagar ao Senhor, a orar e clamar por aquele povo, e a pedir então em súplica e intercessão pela situação daquele povo. E o Senhor então diz a Jeremias que volte aquele povo, e diz então àquele povo que eles não saiam daquela terra, mas que eles permaneçam firmes, porque a graça do Senhor é abundante. Que eles ouvissem a voz do Senhor, que eles ouvissem o Senhor a dizer a eles, que eles não desanimassem, que eles não buscassem outro caminho, mas o caminho que o Senhor tinha designado, o caminho do qual o Senhor preparou aquele povo. E Jeremias então ouve a voz do Senhor. Jeremias então vai em encontro daquele povo e diz àquele povo: seja a nós favorável ou adverso, a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo então a Jeremias, que Jeremias transmitisse aquele povo. E aquele povo então dizia a Jeremias que seja então a vontade do Senhor, até mesmo que fosse adversidade, ao contrário, aquilo que o Senhor desejava para aquele povo, que eles obedeceriam, que eles seriam fielmente ao Senhor, naquilo que Jeremias dissesse, naquilo que Jeremias transmitisse. E então aquele povo, o Senhor diz a Jeremias, Deus naquele momento fala ao coração daquele homem, para aquele povo então permanecesse. E Deus dá uma promessa, a promessa a Jeremias, para que Jeremias transmitisse aquele povo, uma promessa de restauração, uma promessa então de dar vida nova, uma promessa de não destruição mais, como foi destruído, mas uma promessa de reerguer, uma promessa então de não destruir, de não acabar mais com aquela situação, com aquele lugar, mas uma promessa de levantar aquele povo que estava abatido. E o Senhor então dá a promessa então ainda de plantar aquilo que foi arrancado. E então aquele povo ouve Jeremias dizer: meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, o Senhor está dizendo para nós hoje, que nós devemos ouvir a voz de Deus, que nós devemos ouvir o Senhor. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus, um Deus do impossível, um Deus que pode fazer todas novas as coisas na minha e na sua vida. Mas nós precisamos estar atentos naquilo que o Senhor está dizendo a nós.
E ele dizia então que mesmo nos momentos bons, mas nos momentos ruins, eles estariam firmes no Senhor. Isso que o Senhor está dizendo para mim e para nós hoje. Mesmo que a nossa vida hoje, mesmo que muitas vezes o vento seja contrário na minha e na sua vida, mesmo que as situações hoje sejam tribulosas, eu e você, nós precisamos permanecer firme no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor essa promessa, porque a palavra de Deus, a promessa nos cumpre, e o Senhor cumpre a mim e cumpre a nós nessa noite. O Senhor nessa noite quer fazer cumprir em minha vida e na sua vida essa promessa de restauração, essa promessa de não mais nos destruir, a mim e nem os nossos, aqueles que hoje não estão aqui. Foi uma partida forçada desse profeta Jeremias. Hoje eu e você, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui porque nós acreditamos. E vai dizer então a palavra que foram aqueles que eram muitos e hoje são a minoria. Meu irmão, minha irmã, não devemos preocupar com a quantidade de pessoas. Hoje a palavra está dizendo que eram muitas as pessoas, eram muitos aqueles que buscavam, mas hoje a palavra está dizendo para mim e para você que hoje nós somos poucos, mas esse pouco que nós somos aqui nessa noite, somos poucos que o Senhor quer fazer reconstruir, um povo do qual o Senhor quer fazer brotar no meu e no seu coração uma vida nova. É o pouco que eu e você nessa noite, mesmo que o mal que eu e você praticamos, não importa o pecado que eu e você cometemos, não importa aquilo que nós fazemos, muitas vezes lá com os nossos, com a nossa família. O importante hoje que o Senhor está dizendo para mim e para você, que nós devemos obedecer a voz do Senhor, que nós devemos permanecer firme no Senhor, e assim eu e você na perseverança em Deus, eu e você não passaremos com aquilo que aconteceu com aquele povo. Aquele povo queria uma resposta de Deus, e Deus deu uma resposta através desse profeta, do qual não destruiria mais aquela cidade, não destruiria mais aquele povo, daria vida para aquele povo, restauraria toda a sua família, todas as suas descendências, todos os seus. Mas esse povo, não ouvindo o que o Deus tinha se revelado, eles deixaram de lado, eles esqueceram que o Senhor tinha dado a sua voz, as suas respostas, e eles então desobedecendo, e o Senhor dizia que eles não entrassem, mas não voltassem mais para o Egito, que eles não entrassem mais nessa terra, mas que eles permanecessem firmes na terra onde eles estavam. Mas aquele povo então desobedeceram, e o Senhor então falou a Jeremias, e que transmitisse a eles, que se eles desobedecessem a voz do Senhor, que eles não ouvissem aquilo que o Senhor tinha dito, eles passariam pela espada, eles morreriam pela espada, eles passariam fome, peste. Meu irmão, minha irmã, eu e você nessa noite, nós que estamos aqui nessa noite, o Senhor deseja que eu e você sejamos fiel ao Senhor, mesmo as situações que nós passamos na nossa casa hoje, na nossa família, mesmo as situações adversas, eu e você precisamos permanecer firme, porque se eu e você buscamos verdadeiramente no Senhor, nós não passaremos como aquele povo passou, não serão mortos as espadas, não passarão por fome ou por peste, mas buscará a restauração no Senhor. Minha irmã, meu irmão, nessa noite, o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que o Senhor vai fazer uma transformação na nossa vida, na vida daqueles que nós nessa noite viemos orar e interceder. Jeremias intercedeu por aquele povo, Jeremias orou ao Senhor, e o Senhor deu uma resposta. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a resposta que você veio buscar nessa noite. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que nessa noite você trouxe para apresentar ao Senhor. Qual é a situação que você está vivendo, está passando na sua casa, na sua família. Eu não sei quais situações adversas, contrárias que você está vivendo, mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, não importa o que eu e você estamos vivendo hoje, o importante é que eu e você confiamos no Senhor, que nós esperamos no Senhor, e o Senhor dará essa resposta a mim e a você. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando eu estava lendo essa passagem, eu tenho um irmão que hoje ele vive a dependência química, e durante essa semana eu comentava com meu irmão,
Todos os momentos dessa semana que passou, que eu saía do meu serviço para almoçar na casa da minha mãe, esse meu irmão, quando me encontrava, parecia que ele estava vendo o diabo, a cruz. Ele olhava para mim e queria me matar, lançar a faca sobre mim, e eu entregava ele na misericórdia de Deus. Meu irmão, eu olhava para aquele meu irmão, que tanto amo, que tanto desejo a libertação dele, que tanto oro pela situação na vida dele, de droga, de fazer a minha mãe sofrer, e aquele meu irmão olha para mim, como se eu fosse um nada, como se eu fosse um imprestável, como se eu fosse o único que não prestava na minha família. Meu irmão, minha irmã, é difícil nós oramos para o nosso próximo, a nossa família não está longe, mas está tão próximo, é na nossa casa, e olhamos para aquele irmão que a gente tanto ama, quando a irmã dizia, deixar o amor de Deus cair no nosso coração. Como é tão bom a gente deixar o amor de Deus cair no nosso coração, mas quando nós encontramos com a adversidade, quando nós encontramos com as situações adversas, ao contrário, o nosso coração muitas vezes tenta recuar, não viver o amor, mas viver a discórdia. E quando eu olhava para aquele homem, ele dizia que ele queria arrancar o meu sangue, que ele queria derramar minhas tripas para fora com aquela faca. E eu então olhava para ele e dizia, Senhor, misericórdia de mim e desse meu irmão, Senhor, que é sangue do meu sangue, que o qual corre na minha veia é o próprio sangue de Cristo. E dentro da família há as diversidades, dentro da família há situações contrárias, e vai dizer a palavra então, mas eu e você, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos estar atentos no Senhor, porque quando nós buscamos no Senhor, o Senhor me livra, o Senhor te livra, o Senhor livra a todos. E então buscando no Senhor, esse meu irmão colocou uma faca, e ele dizia, se você falar uma palavra, eu lhe sangrarei. Mas buscando em Deus, esperando em Deus, nada me aconteceu. A única coisa que me aconteceu foi ele me jogando um prato de arroz sem sal no meu rosto. Mas louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, por tudo isso, porque o Senhor está falando na palavra que Ele vai restaurar a minha vida, Ele vai restaurar a minha família, Ele tirar o sofrimento já da minha mãe, que muitas vezes pede até mesmo a morte do que a vida. Mas o Senhor deseja que há profeta no meio para ser sustento na sua casa, na sua família. Eu e você nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós somos o profeta que o Senhor chamou a sermos canal de luz e de graça nos nossos, mesmo que a situação seja ao contrário, mesmo que as tribulações venham, eu e você precisamos ser canal de luz, canal de graça. Meu irmão, minha irmã, creia nessa palavra, nessa promessa de Deus para mim e para você, que eu e você não passaremos pela espada, que eu e você não passaremos pela peste, pela fome, mas eu e você receberemos de Jesus a graça que vai nos confiado, a graça que foi confiada a mim e a você. Nessa noite o Senhor derrama sobre mim e sobre você essa graça, esse poder, essa força. Eu convido você a ficar de pé, meu irmão, minha irmã, porque nessa noite o Senhor deseja que eu e você nessa noite, antes nós orássemos pelos nossos, como a irmã dizia, que eu e você nós oramos por nós que estamos aqui.